o Senhor tem feito aqui nesta noite, só me cabe a missão de fazer o apelo. Amém, irmãos? Amém. E para que eu possa fazer o apelo, mesmo assentados, eu quero ler convosco, mesmo assentados, de forma muito breve, a palavra do Senhor, que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 3, mesmo assentados. Diz assim a palavra do Senhor, a versão que trago comigo. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-no sobre os ombros, cheio de júbilo. Cheio de quê? Júbilo. Mais forte. Cheio de quê? Júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrei-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O qual, aí continua, uma outra parábola, ao qual é uma mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrei-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo, Jesus dizendo, tá? Eu vos afirmo que, de igual modo, há um júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos lá. Versículo de número 7. Olha o que Jesus fala. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí ele repete a história. Ele repete, ele fala a mesma coisa, ele afirma, e agora ele confirma no versículo de número 10. Ele fala assim: e vos afirmo que, de igual modo, há um júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ele fala 2 vezes a mesma verdade. E Jesus fala com muita propriedade, porque se é um dos discípulos falando, seria uma conjectura, seria um conhecimento deduzivo, estaria deduzindo algo, mas como é Jesus que está falando e afirmando, ele tem propriedade. Por quê, pastor? Ele tem propriedade, porque ele vem do céu, porque ele pertence ao céu. Ele fala com propriedade porque ele conhece o céu. Ele sabe como funciona o céu. Ele fala com propriedade porque a origem dele é o céu. Ele está na terra, mas a origem dele é o céu. Ele sabe como funciona. Como funciona. Agora, como ter um júbilo no céu? A gente começa a pensar, porque o céu é um lugar onde há paz, alegria, felicidade, harmonia, presença de Deus, anjos, arcanjo, serafins, querubins, 24 anciões, os seres espirituais. No céu não há choro, não há pranto, não há tristeza, não há dor, não há doença, não há luto, não tem sepulcro, não tem cemitério. Lá é um estado de paz, de alegria. Agora imagine um júbilo no céu. E Jesus está chamando a atenção e fala o seguinte: olha só, sabe como é que funciona? Eu vou dar um exemplo terreno, para que vocês possam entender como é que funciona o júbilo no céu. E aí Jesus começa a exemplificar, através de parábolas, ensinando: olha, quando alguém perde algo de muito valor, e diligentemente busca e encontra aquilo que se havia perdido, há um júbilo. Pastor, o que é júbilo na língua portuguesa? Um excesso de alegria, de felicidade, uma felicidade excessiva.
uma alegria excessiva. E quando a pessoa chega nesse estado de júbilo, de felicidade, não apenas felicidade, mas uma felicidade que excede, ela chega e fala: eu vou convidar pessoas, porque eu estou tão feliz, que eu tenho que compartilhar aquilo que eu estou sentindo com pessoas. E ela para o que está fazendo e convida os vizinhos, amigos. Para quê? Para se alegrar com ela. O pastor da ovelha fez isso. A mulher convidou as vizinhas, parou tudo, para jubilar, para se alegrar com ela. Então a gente vê que as outras pessoas deixaram de fazer as suas atividades, as suas tarefas, para se alegrar com aquele pastor que a ovelha que havia se perdido. Deixou os seus compromissos, deixou tudo que estava fazendo, por um momento parou e foi até a casa para se alegrar. As vizinhas a mesma coisa, vida corrida, tarefa, arruma casa, toma conta das crianças, bota as crianças para o colégio, resolve tanta coisa, faz comida, lava roupa, tanta coisa para fazer, para e vai se regozijar, alegrar com aquela que havia achado a dracma. Há uma mudança no ambiente, há uma mudança de mentalidade, de atividades, de tarefas, onde tudo se para jubilar, ou seja, para se alegrar. É isso que Jesus está mostrando, ensinando, exemplificando. E ele está falando o seguinte: olha só, acontece um fenômeno no céu, acontece algo no céu, que para o céu, acontece algo no céu, que para os anjos, querubins, serafins, que assistem diante da presença de Deus, todos os seres celestiais, acontece algo que para o céu, com um estado de júbilo. Quando acontece isso, Jesus, alguém poderia indagar, ele fala: quando uma alma se arrepende a Deus. A nossa missão, nós estamos no ID, que Jesus falou: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Nós estamos, irmãos, debaixo de uma ordem. O ide aqui é imperativo, é vá, faça, ide. Esse ide é para todos nós, como igreja. Todos nós, sem exceção. Todos nós temos uma missão. Qual é, pastor? Pregar o evangelho. Todos nós somos pregadores e pregadoras. Todos nós temos essa missão. Pastor, e como eu faço isso? Convidando uma pessoa para estar aqui na casa do Senhor. É uma das formas, não é a única, é uma. É convidar. Vamos à igreja. Pastor, eu já convidei tantas vezes, não é? Ei, convidar é contigo, trazer com o Espírito Santo. Pastor, eu convidei uma pessoa e a pessoa até me xingou porque ela não gosta de crente. Continua convidando. Faça o ID. Convidar é com você, trazer é com o Espírito Santo de Deus. Estão entendendo? E num culto como esse, nós temos que compreender, como igreja, debaixo do ID de Deus, ordenado por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós temos a obrigação, como projeto maior, de ser instrumentos de Deus para convidar pessoas para vir à igreja receber a palavra de Deus. Os cultos nossos têm sido maravilhosos, maravilhosos. Irmãos, terça-feira palavra, um culto maravilhoso. Quinta-feira Deus tem derramado poder, curado, libertado.
A Anabela, minha filha, eu pedi oração na quinta-feira aqui, ela está aqui, está na salinha lá hoje de manhã com saúde, graças a Deus, porque Deus tem operado milagres, tem curado, tem honrado a nossa fé. Escola Bíblica Dominical, irmãos, que escola bíblica dominical abençoada. A igreja repleta, professores cheios da presença de Deus e com conhecimento da palavra. Nossos cultos de domingo, meu Deus, a gente sente a presença de Deus. Você entra triste e sai alegre. Você entra cansado e sai fortificado e renovado no Senhor. Mas nós não podemos esquecer do ID. Nós não podemos esquecer de se alegrar quando uma alma se rende aos pés do Senhor. Por quê, pastor? Porque nós saímos daqui alegres, felizes, com o coração cheio. Mas às vezes tem pessoas que vieram e não aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador e saem para levar a mesma vida de antes. Mas não, aqui é uma porta que Deus abriu de transformação de vidas. É o nosso projeto. É o ID do Senhor. E eu lembro, irmãos, que um dos momentos principais do culto, de extrema importância. Pastor, todo momento é, claro que é. Desde quando nós estamos nos arrumando para vir na casa do Senhor, chegamos, cultuamos, tudo é uma batalha espiritual, são momentos que nós estamos voltados à presença do Senhor. Pastor, eu estou na presença do Senhor 24 horas por dia, amém. Mas aqui nós estamos não fazendo outras atividades, não fazendo as atividades e tarefas do dia a dia, não. Nós estamos aqui na presença de Deus de comum acordo, com o nosso raciocínio voltado a Deus, com o nosso intelecto adorando a Deus. Nada nem ninguém pode tirar a nossa atenção e adoração. Então nós estamos de forma mais íntegros ou integrados na presença de Deus. Só que o culto todo é uma bênção. Só que chega no momento do apelo, a batalha espiritual se acirra, aumenta a batalha espiritual. Por quê? Porque o inimigo quer tirar a atenção de pessoas que entraram por essas portas e precisam ser transformadas, precisam voltar, precisam aceitar o sacrifício salvífico de Jesus Cristo na cruz do Calvário, precisa ter uma mudança de vida, precisam não sair da mesma forma que entraram, mas precisam sair diferentes da forma que adentraram por essas portas. E Deus usa homens e mulheres nos louvores, na palavra, falando de salvação. E nós, como igreja, temos que estar atento ao trabalhar de Deus. Temos que estar atento naquilo que Deus está operando em nosso meio. Abrir os olhos espirituais e ver que num culto igual a este de domingo à noite, Deus quer salvar. Deus, Ele quer salvar. Deus, Ele quer curar. Deus, Ele quer batizar com o Espírito Santo. Eu lembro, eu encerro aqui, eu lembro que um domingo, festa de mocidade na congregação, Morro Alegre, pastor Eduardo Reis ministrou aquela noite e trouxe uma palavra maravilhosa. E eu estava fazendo o apelo e nenhuma alma via frente. Irmãos, isso me incomoda, estou falando de mim, particularmente. E eu estava ali e o Espírito Santo falou o seguinte: passa o microfone, a oportunidade, a palavra para o pastor Romildo. E ali, irmão, pensa uma pessoa que obedece ao Espírito Santo. Porque tem diferença, às vezes você ouve e não obedece. Pastor, eu ouço muito o Espírito Santo, mas não obedeço. Mas eu, graças a Deus, eu tenho
né, essa facilidade de obedecer à ordem do Espírito Santo. E eu passei o microfone ao pastor Romildo. E o pastor Romildo contou uma visão que ele tinha tido ali naquele lugar, para os seus irmãos entenderem. Eu estou falando isso. E ele contou uma visão que ele viu uma pessoa, um jovem, amarrado com cordas pesadas de sisal. Mas não eram aquelas cordas finas. Eram cordas muito grossas. Não é isso mesmo, pastor? Está aqui o pastor. E quando ele estava contando essa revelação, um jovem deu um grito lá atrás da igreja e caiu. E aquele jovem veio se arrastando. O pastor orou ali. 16 pessoas aceitaram Jesus naquele culto. 16 pessoas. Após o culto, aquele jovem me procurou e falou: pastor, eu queria aceitar a Jesus Cristo. Eu queria voltar para a casa do Senhor, mas eu não conseguia me movimentar. Isso nunca aconteceu comigo. Eu não tinha força nas pernas. Eu fazia força para levantar e o meu corpo não se movia. Eu fazendo força, teve uma hora que eu consegui levantar, mas quando eu levantei, eu caí, porque eu não sentia as pernas. Quando o pastor orou, pastor Romildo, as pernas dele voltaram, ele voltou a sentir as pernas. Ele veio à frente. Eu aprendi uma grande lição com isso. Eu aprendi que existe uma batalha espiritual no momento do apelo ou do convite. Há uma batalha intensa, porque o inimigo não quer que pessoas sejam libertas, não quer que pessoas sejam transformadas, não quer que pessoas levantem a mão publicamente, aceitando o sacrifício salvífico de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque quando isso acontece, que pessoas levantam as suas mãos e voltam para o caminho do Senhor, maldições são quebradas, jugos são despedaçados, correntes são arrebentadas, cordas são quebradas. E o inimigo faz de tudo para tirar a atenção do cume, do momento em que nós estamos aqui como igreja, convidando pessoas para voltarem para os caminhos do Senhor. E Jesus chama a atenção para isso. E ele fala: ei, deixa eu ensinar uma coisinha para vocês. Deixa-me ensinar uma coisa para vocês e não se esqueçam desse ensinamento. Eu vou ensinar pelo menos 2 vezes. A maior festa no céu. Há um júbilo no céu, a qual todos param. A qual todos param. Para quê? Para ver um pecador se arrepender. Para ver um pecador levantar as suas mãos e falar: até aqui eu tenho errado, até aqui eu tenho pecado, até aqui eu tenho andado não conforme eu deveria, mas a partir de hoje eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Por isso eu convido a igreja, assentados mesmo, você vai curvar a sua cabeça, e nós vamos fazer o apelo agora diferente. Você vai curvar a sua cabeça e vai pedir: Espírito Santo, quebra as correntes, quebra as correntes. Espírito Santo, salva. Espírito Santo, traz de volta o que estava afastado. Espírito Santo, você vai começar a clamar, vai começar a clamar. Isso é um exercício que nós temos que fazer.
Isso é um exercício que nós temos que fazer. Espírito Santo salva, Espírito Santo liberta, Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo, porque tem coisas que só o Espírito Santo pode fazer, tem coisas que só o Espírito Santo faz. Nós podemos nos esmerilhar aqui na frente, mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Quem salva o homem é o Espírito Santo de Deus. Isso, curve a sua cabeça, vai orando, vai pedindo, Espírito Santo. Isso, vai pedindo o Espírito Santo de Deus, vai criando uma atmosfera aqui de júbilo, uma atmosfera de alegria, uma atmosfera celestial, uma atmosfera propensa para salvação de almas. Isso, continua. Agora eu vou falar para quem veio aqui e precisa ter um encontro com o Senhor. Até então eu falei para a igreja. Agora eu estou falando diretamente com você que adentrou por essas portas, que veio a este lugar como válvula de escape. Ei, Jesus Cristo é o único caminho que te conduz ao céu. Não existe outro caminho, não existe outra solução. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só existe um caminho, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. E nós vamos fazer o seguinte: labacurianda, lavassara, labacanta, lavassá. Eu sinto a graça de Jesus aqui, a graça salvadora. Nós vamos fazer o seguinte: a igreja vai se colocar de pé, mas continua orando. Se coloca de pé, toda a igreja, toda. Mas continua orando. Eu não sei se só tem crente aqui ou não. Não sei, irmãos. Mas eu sei o seguinte: eu estou debaixo do ID. Eu estou debaixo da palavra liberada por Jesus Cristo. Isso. Você que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, você que deseja voltar para os caminhos do Senhor, de onde nunca deveria ter saído, esta é a sua oportunidade para sair do seu lugar e vir aqui à frente, entregando a sua vida a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O ministério de louvor vai estar louvando a Deus, a igreja orando, é uma batalha espiritual. A igreja orando, o ministério de louvor vai estar adorando a Deus, louvando a Deus. Enquanto o ministério de louvor vai estar adorando a Deus, você que sentiu que deseja voltar para os caminhos do Senhor, ou que deseja aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, você vai sair do seu local e vai vir aqui à frente. O ministério de louvor. Isso, a igreja orando, irmãos. A igreja orando. Nós temos que ver Jesus salvando, irmãos. O maior milagre é a salvação, é a libertação. Jesus certa vez disse: ei, o que é mais difícil? Levanta-te e anda? Ou estão perdoados os teus pecados, filho? O milagre da salvação pode acontecer aqui nessa noite. Eu creio que Jesus Cristo ainda salva. Eu creio que Jesus ainda liberta. No nome de Jesus.